Fala, terráqueos! Tudo bem com vocês? Muito bom ter vocês aqui no canal O Presbítero, o canal onde nós estudamos a Palavra de Deus de forma curta, assim, objetiva, né? Damos umas pinceladas e fazemos algumas declarações aqui que a gente entende que estão claras na Palavra de Deus para facilitar o nosso entendimento. Não se esqueça de coisas importantes. Se inscreva no canal. Aperte aí o sininho para que você receba vídeos, né? Sempre que eles forem lançados. Outra coisa também, dá um likezinho, né? Compartilha, quer fazer algum comentário, pode fazer. Quiser fazer pergunta, pode fazer, depois a gente responde. Só lembrando, se é a primeira vez que você entra nesse canal e assiste esse vídeo, nós estamos trabalhando Gênesis desde o capítulo 1, então nós temos vídeos anteriores que estão até numerados para facilitar o seu entendimento. Se você quiser vê-los, né, você é nosso convidado, volte lá desde o primeiro e vá assistindo. A média dos vídeos aí é de 10 a 12 minutos, você pode fazer isso com o tempo e vem caminhando com a gente, né? Porque a gente está dando uma sequência, Gênesis 1, Gênesis 2, e hoje vamos terminar aqui a parte do Gênesis 3. É claro que são comentários sobre algumas coisas que nós lemos dentro do texto, não é um estudo aprofundado, né? De Gênesis 1, 2, 3, senão nós ficaríamos aqui séculos para falar desses capítulos, né? E tem muita gente que já escreveu muitas coisas boas, né? Iluminadas por Deus, porque é inspirado somente as Escrituras, mas que você também pode buscar por aí na internet ou através de livros muito bons de pessoas realmente fiéis à palavra de Deus, né? Hoje nós vamos trabalhar um finalzinho aqui do capítulo 3 de Gênesis, né? Veja o que diz aqui o Senhor. Depois que Adão peca, depois que ele tenta se justificar, né? Por isso que no vídeo passado eu falei, pecado não se explica, pecado se paga. Deus ia punir o pecado, né? E vai punir pecados, ou como eu já disse no passado, cai sobre Cristo ou cai sobre você. E agora nós vamos ver algumas consequências aqui muito claras, né? Que Deus dá a respeito disso. E nós já vimos lá no capítulo, nos versículos anteriores, que houve consequências, né? E Deus dá então uma punição à serpente, ele dá uma punição à própria mulher, e ele também dá uma punição ao homem. E a Adão ele fala, por causa que você quebrou esse pacto que nós tínhamos e desobedeceu, agora a terra vai ser amaldiçoada por tua causa, muitas coisas ruins vão acontecer, do suor do rosto você terá o seu pão. Já disse que Deus não inventou o trabalho aí, né? Não tem nada a ver, mas que agora as coisas são mais difíceis. Mas agora acontece algo interessante aí a partir do versículo 21, que eu queria ressaltar a partir daqui, ó. Gênesis 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Coisas importantes a gente precisa aprender aqui nesse texto, resumidamente. Primeira coisa é que, lembra que eu falei que quando Adão e Eva pecam, eles descobrem que estão nus e dão aquela solução paliativa para eles, né, de figueiras. E Deus agora vai dar uma solução para eles, que não é mais uma solução paliativa. Fez o Senhor vestimenta de peles, ou seja, aquelas vestimentas paliativas que secariam, né, murchariam, feitas de figueiras, elas teriam que ser trocadas, era algo quase descartável. Deus agora dá uma solução final. Isso tem uma aplicação importante para nós. Embora o texto aqui não diga isso expressamente, mas isso parece tipificar a obra redentora que Deus vai fazer em Cristo Jesus. Afinal de contas, nós vemos aqui que Deus vai tomar o que? Vestimenta de peles. Peles de quê? Peles de um animal. Opa, como é que Deus tira a pele de um animal? Possivelmente houve um sacrifício de um animal para que essas peles pudessem ser usadas. Isso tipifica o quê? O sacrifício de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, de uma vez por todas, né?
Então, o sacrifício de Cristo é único. Aqui também há uma tipificação nesse sentido, de que Deus dá uma solução definitiva para cobrir a vergonha que o pecado trouxe para eles ali. Aquela solução para eles foi paliativa. Deus vem com a solução definitiva. Eu posso dizer que Cristo é sim a solução definitiva para todo pecador. Deus não precisa ficar fazendo coisas paliativas para resolver os problemas de pecado do homem. Deus vem e resolve uma única vez através de Cristo Jesus. Então o que ele faz ali? Ele resolve o problema deles de uma vez. Quer dizer, aquela vergonha da nudez diante de Deus, diante um do outro, ela acaba através dessa solução que Deus dá. E a aplicação é exatamente que Cristo veio para tirar a nossa vergonha. Cristo veio para cobrir a nudez do nosso pecado. Aquilo que o pecado trouxe de negativo, Deus vem através de Cristo para resgatar, não para dar uma ajuda, né? Cristo não é uma solução de ajuda, de autoajuda. Cristo não é alguém, Cristo não é uma massa plástica que você vem dar uma rebocada em alguma coisa que está mal feita, enferrujada, né? Já viu? Você vai reformar um carro, alguma coisa, você dá uma lixada, dá uma quebrada ali, joga uma massa plástica. Não, ele veio restabelecer aquilo que estava totalmente destruído. É mais ou menos isso que tipifica, mas nós vamos falar isso com mais tempo mais à frente. Mas olha que coisa interessante também, que está no versículo 22, né? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora ele tem uma consciência do bem e do mal, né? Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Deus então o tira de lá. Por quê? Porque, primeira coisa que a gente precisa entender, Adão não era um ser eterno, não era. Caiu da cadeira aí, terráqueo? Não, eterno é Deus. Deus é um ser eterno. Quem criou Deus? Ninguém. Deus criou todas as coisas, ele sempre existiu. A eternidade de Deus, o ser eterno de Deus, a eternidade está nele, né? Ele é o Senhor do tempo, ele que criou o tempo, ele não está sujeito ao tempo. Então Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. O homem é eterno? Não, o homem é um ser criado por Deus. Ele passou a existir a partir da vontade da palavra de Deus. Então Adão não era um ser eterno. A capacidade de eternidade, ela é dada por quem? Por Deus. Então aqui tem um mistério, né? Ora, se ele comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente. A ideia então é que aquela árvore dava um poder sobrenatural dele se manter saudável e viver, e viver, e viver. Era essa forma que Deus estabeleceu, porque ele não tinha uma essência nele de eternidade. Então Deus providencia um meio para que ele vivesse. Essa é a ideia aqui. E veja que é interessante, né? Embora a tradução não ajuda muito, dá a impressão que ele vai passar a comer dessa árvore, mas na verdade a história aqui narra que Deus falou, pode comer de toda a árvore, menos da árvore do bem e do mal. Então a árvore da vida estava lá, ele já comia. A ideia que se passa aqui, qual que é? Agora ele tem entendimento que essa árvore vai dar continuidade a ele, vai solucionar o problema dele. Então Deus dá uma interrompida nisso e fala, não, ele não vai tomar dessa árvore e comer. Eu vou tirar essa situação dele. Uma vez que Deus tira ele do paraíso e tira ele da possibilidade de comer essa árvore, então é como se essa árvore mantivesse ele saudável. E agora ele não vai ter mais isso. Então ele vai morrer? Ele já teve uma morte. A morte espiritual já aconteceu. E aqui também nós vamos entender isso. Agora ele vai ter a morte física. Quando? Imediatamente? Não. Essa morte vai acontecer. Por quê? Porque esse corpo que não vai ter mais contato com essa árvore, que poderia dar a ele capacidade de ir vivendo, esse corpo agora vai sofrer os danos do pecado. E agora ele vai envelhecer e ele vai morrer. Mais para frente, mas ele vai morrer e Deus vai falar, você veio do pó e ao pó você vai se tornar, você vai voltar para lá. Então, esquece essa ideia de que Adão era eterno. Não, ele não era. Nenhum ser, a não ser Deus, é eterno. O que será eterno porque Deus, com o seu poder, com a sua graça e sua misericórdia, dará a eternidade. E a eternidade, nós vamos ver mais para frente, que ela vai ser bom e ruim. Ela vai ser bom para quem vai passar a eternidade com Cristo, mas ela vai ser péssima para quem vai passar a eternidade sem Cristo, longe de Cristo e com a presença da ira de Deus.
Então existem duas eternidades para o homem aqui. O homem vai passar a ser eterno, mas ele vai passar a eternidade ou no novo céu e na nova terra com Deus, com Cristo, ou ele vai passar a eternidade no inferno, onde Deus vai lançar o diabo, os seus demônios e todos aqueles que rejeitaram a Deus. E isso é importante a gente entender. Para terminar, aqui ele vai falar o que também? Que Deus o expulsa do jardim. Essa ideia de expulsão é exatamente de Deus deixar claro para ele o seguinte: aquela comunhão, aquela coisa gostosa que havia entre nós, de amor, de relacionamento, ela foi cortada. Você quebrou a aliança comigo, você quebrou o pacto comigo, você praticamente fez um pacto com o diabo. Eu vou dar solução a isso, mas essa comunhão que nós tínhamos aqui, nesse paraíso, nesse jardim maravilhoso que eu fiz para você, você perdeu. Ele expulsa então, e essa ideia de expulsão, ela vai também nos trazer a ideia de que o homem já nasce expulso do relacionamento com Deus. Ele já nasce separado, ele já é concebido separado. Quem é que vai fazer essa união? É Cristo. É somente Cristo. Isso nós vamos trabalhar com calma mais para frente, mas tem muita coisa para a gente ver também caminhando em cima disso, tá bom? O que você precisa entender é exatamente isso hoje que eu falei. Um forte abraço, muito obrigado por você estar conosco e não se esqueça, compartilhe esse canal, ajude esse canal a crescer. Tchau.